Olá, meu nome é Ademir Pascali e hoje darei algumas dicas de como preparar o seu original e procurar por editoras para publicar o seu livro. Por experiência própria, de vários anos preparando e encaminhando originais para as editoras, darei algumas dicas básicas para você, autor ou autora, que escreveu a sua primeira obra e não sabe por onde começar para procurar por editoras. Bom, antes de falar sobre como procurar por editoras, você tem que ter em mãos um material adequado para encaminhar, ou seja, um padrão exigido pela maioria das editoras. Primeiro, o seu texto precisa estar em fonte Times New Roman ou Arial tamanho 12, que é um padrão. Não escreva o seu texto numa fonte num tamanho gigantesco, pois isso já mostrará amadorismo, além de ficar super feio. Você passou dias, meses ou até anos escrevendo, e está de parabéns. Mas isso não basta. Depois de escrever, você precisa reler, e de preferência em dias diferentes. Desta forma, você estará lapidando o seu texto e corrigindo possíveis erros. Se puder, envie o seu original para alguém ler, seja um profissional ou um amigo. Pergunte a opinião desse seu leitor beta e os pontos positivos e negativos sobre a sua obra. Volte para o seu texto e faça a correção necessária. Eu mesmo procuro ler 3 ou 4 vezes os meus textos e antes de encaminhá-lo para uma editora. E lembre-se, inicialmente o seu texto precisa estar em arquivo do Word. Não crie capas para o seu livro, pois quem cuidará disso será a editora. Deixe isso para um capista profissional. O seu texto estando pronto, você precisará criar um resumo de 1 ou 2 páginas. Esse resumo terá que constar nas primeiras páginas do seu original. Crie também uma breve sinopse, um texto com poucas linhas, e para ter isso como exemplo, pegue um livro e veja a sinopse que consta nele. Faça algo semelhante. Depois do resumo e da sinopse, coloque a sua biografia, nome, pseudônimo, caso use, idade, redes sociais, número do telefone, e-mail, blog ou site, isso se você tiver, e um pequeno texto sobre a sua formação, desde quando escreve, seus gostos pessoais e etc. Isso é importante para as editoras saberem mais sobre você. Agora, com tudo pronto, você terá que transformar o seu arquivo Word em arquivo PDF, pois grande parte das editoras só aceitam originais em arquivo PDF. Se você não tem essa ferramenta em seu computador, ou não sabe como transformá-lo em arquivo PDF, vá até o site Google e digite a frase "transformar arquivo Word em PDF". Então surgirá uma lista de sites que oferecem esse serviço gratuitamente. Estando com seu arquivo pronto, chegou a hora de procurar por editoras. Você enviará a sua obra para análise. Primeiro, será importante saber qual o gênero da sua obra. Se é um romance, uma antologia de contos ou poemas, uma história de terror ou policial, ficção científica, etc. Isso será importante, porque uma editora que publica somente poemas não publicará um romance de ficção científica ou autoajuda. Então esse será o primeiro ponto, procurar por editoras que publicam o seu gênero literário. O Google pode facilitar essa busca por editoras. Escreva a frase "enviar originais para editoras" ou "submissão de original para editora". Surgirá inúmeros sites de editoras. Pesquise as editoras que estão recebendo originais para avaliação. Algumas editoras publicam sob demanda, ou seja, você terá que pagar para publicar e o valor irá variar de editora para editora. Além disso, a quantidade de páginas, o tipo de capa que você vai querer, se será capa fosca, capa brilho, capa com orelhas, etc. e a quantidade de exemplares. Isso mudará o valor. Então pesquise bem esses valores, faça uma cotação em algumas editoras. Agora, tem as editoras tradicionais, que são aquelas que não cobram para publicar. Pelo contrário, você receberá uma porcentagem sobre as vendas. Hoje, tenho que dizer que não é fácil conseguir uma publicação assim. São inúmeros autores tentando essa modalidade, e as editoras possuem poucos funcionários para avaliar uma obra. Mas nada é impossível. Temos a história de vários autores conhecidos hoje,
que tentaram publicar seus livros, enviando os seus originais para diversas editoras e sempre recebendo um não como resposta. E coloco como grande exemplo a autora do Pequeno Bruxo Harry Potter. Sua insistência em publicar foi o que fez dela uma das maiores escritoras da atualidade. Cada editora tem uma regra. A maioria solicitará o envio do seu original em arquivo PDF. Outros pedirão que você preencha um formulário com um resumo da sua obra, algumas informações sobre você, contato, etc. Então, ela tendo interesse, solicitará o seu original. Pouquíssimas editoras solicitarão o seu original impresso. Então, nesse caso, você terá que imprimir o seu original, encadernar e enviar pelo correio para o endereço que a editora irá fornecer. Isso com certeza irá gerar gastos. E não espere que a resposta da editora seja rápida. Editoras tradicionais demoram de 3 até 6 meses para dar uma resposta positiva ou negativa. Isso quando dão uma resposta. Já as editoras que publicam sob demanda respondem mais rapidamente. Outra grande dica é: enviando o seu original, tenha paciência. Editoras tradicionais não gostam de autores que ficam enviando e-mails perguntando se o seu original foi recebido, lido e quando terá uma resposta. Sei que pode ser difícil esperar, mas a paciência é um fator importante nesse meio literário. Agora, se você não quer esperar tanto por uma resposta ou não quer publicar por uma editora sob demanda, existem algumas plataformas que dão suporte para o próprio autor publicar o seu livro gratuitamente, como a Amazon e o Clube de Autores. É uma opção. E antes de publicar, é importante ler as diretrizes de cada um desses sites. Também existe outra opção, que é o agente literário. Eles fazem a intermediação entre o autor e a editora e facilita todo esse processo do autor ter que buscar sozinho pela publicação da sua obra. Não é tão fácil um agente literário aceitar fazer esse trabalho para um autor em início de carreira, mas não custa tentar. Por último, mas não menos importante, seja sempre otimista e cordial. Iniciar um e-mail com bom dia e terminar com um grande abraço pode fazer uma grande diferença. E não desista se receber um ou alguns nãos. Isso faz parte na carreira de qualquer autor. Esse foi o nosso vídeo sobre dicas para publicar o seu livro, preparando e enviando o seu original. E se você curte literatura, arte, mistérios e dicas como essa do vídeo, continue conosco. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. Até a próxima!